Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar e meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, né? Jesus nos ama, nós amamos Jesus e vamos meditar no ensinamento dele do Evangelho, amém? Amém. Marcos 4, do 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou, e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Então, Noemi leu o Evangelho de Marcos, a passagem em que Jesus está no barco com os apóstolos. Jesus está dormindo, vem uma grande tempestade, uma grande ventania no mar de Tiberíades e o barco começa a encher de água. Os apóstolos ficam apavorados com a situação, eles estão em grande medo, o barco poderia virar, eles poderiam morrer, e eles clamam a Jesus: Senhor, não importa que venhamos a perecer? Jesus se levanta, repreende a tempestade, tudo se acalma, e Jesus diz assim que porque eles tinham pouca fé, não é? Porque eles tinham pouca fé, né? E essa é a passagem que nós lemos e vamos aprender alguma coisa com essa passagem, amém? Vamos pensar assim: muitas vezes nós perguntamos a Deus: Senhor, o Senhor não se importa que eu estou passando por tantos problemas, que eu estou sofrendo tanto? Senhor, não te importas que eu estou perecendo, a minha família está perecendo, os meus dias são muito difíceis? Senhor, o Senhor não se importa? Muitas vezes é a pergunta de muitos cristãos, não é? Muitas pessoas que ainda estão como os apóstolos, que não conheciam o poder de Jesus, que ficam espantados porque ele repreende a tempestade. Ele fala: quem é esse que até a tempestade, os ventos obedecem à sua voz? Porque Jesus pode repreender as tempestades, os problemas da nossa vida. Vamos pensar assim, que a nossa vida é só uma figura, a nossa vida é um barco. A nossa vida é um barco que está correndo no mar da vida, e nós estamos nesse barco. Agora imaginemos o seguinte: essa mesma história que nós lemos, que aconteceu com os apóstolos, e Jesus estava no barco dormindo. Vamos pensar assim: e se Jesus não estivesse naquele barco com os apóstolos? O que poderia acontecer? Se Jesus não estivesse naquele barco com os apóstolos, provavelmente os apóstolos seriam vítimas da tempestade e poderiam morrer ou poderiam chegar muito perto da morte, porque não teriam Jesus no barco para repreender a tempestade. Então isso nos ensina o seguinte: como é importante ter a consciência de que a vida com Jesus é a verdadeira vida. Não existe uma vida sem Jesus, porque nós vamos perecer, nós vamos ser engolidos pela maldade, pelos problemas, pela ausência de Deus em nossa vida, nos virá depressão, nos virá doenças. Por isso é muito importante que nós levemos às pessoas o nome de Jesus, falemos de Jesus, que as pessoas abram o coração para Jesus, para que no barco da vida delas, Jesus esteja lá, repreendendo as tempestades, não é? E elas aprendam a conhecer Jesus como os apóstolos estão conhecendo Jesus, que ficam espantados com o seu poder, não é? Mas quando nós pensamos assim: olha, eu acho que Deus não liga para mim, porque ele parece que está assim, ele não se importa que eu estou perecendo. Os apóstolos, na história que nós vimos, eles clamaram a Jesus. Isso é um clamor. Senhor, eles acordaram Jesus, né?
Jesus era um homem, estava cansado, e eles clamam a Jesus: Senhor, não te importa que estamos perecendo, que estamos morrendo? O perigo que nós, aquela tempestade terrível, não é? Aquela situação bastante difícil. Quando nós estamos com os problemas, muitas vezes nós precisamos entender que é muito importante que nós venhamos a clamar para Jesus. Temos que orar, clamar a Ele: Senhor, eu tenho esse problema, Senhor, eu tenho essa dificuldade, a minha família tem essa dificuldade, ou outras pessoas a quem eu vou interceder, que como cristão é sempre bom que eu interceda por alguém, né? Porque as pessoas sofrem demais, o mundo jaz no maligno e o mundo realmente tem muitos problemas. Então é muito importante eu dar valor à oração, eu orar pelas pessoas, eu vou clamar a Jesus. É muito importante que eu entenda que o meu problema, uma palavra de Jesus, o meu problema cessa. Aquela doença incurável é curada, aquela dívida será paga, aquele meu emprego será arrumado, aquelas pessoas da minha família que estão em caminho errado voltarão para Jesus, não é? Eu preciso de Jesus no barco da minha vida e preciso aprender a clamar a Ele, porque Ele vai repreender essas tempestades. Eu preciso me afastar também do pecado, porque o pecado na minha vida trará a tempestade ao meu barco. Vamos ter uma vida correta, uma vida bonita na presença de Deus, uma vida que agrada a Deus, ficando firmes nas promessas de Jesus, como diz aquele hino, ficando firme na palavra do Senhor, na Bíblia, fazendo bem, confiando em Jesus, orando por todos. Vamos ficar firmes, não vamos nos deixar bater por problemas não, porque esses problemas serão repreendidos por Jesus, porque Ele está no barco da nossa vida, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você curta esse vídeo, assista até o final, compartilhe com outras pessoas, para que possamos atingir mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir a palavra. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por sua palavra, porque o Senhor está sempre conosco. Que nós possamos, Senhor, cada dificuldade, clamar ao Senhor, tendo fé, porque o Senhor não permite uma coisa maior do que a gente possa suportar, e não permite algo que não vá nos ensinar alguma coisa que tem peso de glória. Então, para tudo existe um propósito, nos tornar melhores pessoas, mais parecidas com Jesus, que nós possamos ter essa fé, essa confiança. Peço que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa, se estiverem enfrentando problemas graves ou menos graves, mas que possam confiar em Ti. Colocamos o nosso país diante de Ti, os países do mundo, que esses países que estão em conflito e guerra, que elas possam acabar e que o Teu Evangelho possa prosperar cada vez mais. Amém. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.